Quem é quem? Oferecimento Café Pilão. Pilão é do jeito que eu gosto. Shampoo Crisan. E não se esqueça, aqui pra caspa, ó. Cetel. É tempo de ligar mais as pessoas. Sal Cisne. A pitadinha que faz a diferença. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, para o top de 8 segundos. Gillette do Brasil, lado a lado com a seleção. Mais do que um jogo de futebol, daqui a pouco começa um verdadeiro duelo entre as duas maiores torcidas estrangeiras que estão aqui na Espanha. De um lado, a alegria, a irreverência, o grande carnaval da torcida brasileira. Do outro, movida por muito uísque, a torcida escocesa, que também é alegre, que também motiva, empurra o time, mas que às vezes fica meio agressiva, perigosa mesmo. E que para comemorar uma vitória é capaz de atropelar tudo e todos que estiverem pela frente. Até agora, os escoceses têm bebido para comemorar. O jogo contra a Nova Zelândia foi um passeio. E depois Douglas inaugura o marcador em Málaga. 1 para a Escócia, 0 para a Nova Zelândia. Olha lá, Brasil. Olha o Douglas penetrando. Robertson. Olha, ficou fácil demais, ele perdeu o gol. O técnico Tele Santana acha a defesa da Escócia ainda mais dura, mais difícil que a da... Esse gol foi produto um pouco do temperamento meio irresponsável do futebol escocês. Foi uma brincadeira o gol. Primeiro, pelo McGreen, que foi atrasado. Segundo, pelo goleiro, que ficou olhando e não acreditou na penetração do atacante da Nova Zelândia. E depois o próprio McGreen tocou mal na bola. Tudo errado e, evidentemente, um gol surgido pela falta de responsabilidade de 2 jogadores do time da Escócia. Mas no ataque eles não são de brincadeira não. O jogo de terça-feira serviu para comprovar as qualidades de um jogador que já era apontado como uma das revelações desta Copa. Wark, que tem 23 anos, joga no Ipswich Town da Inglaterra. Essa gente, esses mais de 3.000 brasileiros que vieram até Sevilha torcer, têm a partir de hoje mais um motivo de esperança. Muita esperança nas pernas compridas de um mineiro de 27 anos, Toninho Cerezo. É uma arma poderosa, até no banco. A simples presença de Cerezo ali, esperando, podendo entrar a qualquer momento, já é bastante para assustar qualquer um. Todo mundo sabe que quando ele entra em campo, é garantia de segurança para a defesa e velocidade e perigo para o ataque. E agora, depois de cumprir a suspensão de um jogo, Cerezo volta a ser a arma que Tele... E muita esperança também nas jogadas dos 2 grandes heróis do jogo contra a União Soviética, Sócrates e Éder. Dos pés deles saíram os 2 gols da vitória. Os 2 gols que, segundo a grande maioria da imprensa que está cobrindo o Mundial, foram até agora os mais bonitos de toda. Vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro. Lado a lado com a seleção. Vem aí, Vavá. O médico Neilo Lasmar.
Tele, muita seriedade para evitar uma surpresa? Claro, seriedade em tudo. Mesmo O que você achou do resultado da Itália? Normal. O jogo de daqui a pouco marca duas despedidas. O Brasil, já classificado, se despede de Sevilha e parte para Barcelona, onde joga a segunda fase do Mundial. A Nova Zelândia se despede da Espanha, depois de perder todos os 2 jogos que disputou. Na verdade, ninguém esperava mesmo que o inexperiente time da Nova Zelândia conseguisse ir além da primeira fase da Copa. Foi assim no jogo contra a Escócia. E foi assim também contra a União Soviética. A seleção da Nova Zelândia entra em campo para este jogo de despedida com a segunda defesa mais vazada de toda esta fase. Apesar do esforço e da coragem do goleiro Van Hatton, a seleção da Nova Zelândia sofreu 8 gols. O que poderia até não ser nada demais, se o ataque conseguisse produzir alguma coisa. Com a bola, deixa a Espanha e a Copa levando no mínimo um pouco mais de experiência e a certeza de ter revelado pelo menos um bom jogador. O ponta-direita Winton Ruffer. Ruffer, um garoto de 18 anos que decora o quarto dele com pôsteres e fotografias de Pelé, fez ótimas jogadas e por pouco não marcou um gol no excelente Dassaev. Das seleções consideradas pequenas, Nova Zelândia e El Salvador foram as únicas que não surpreenderam ninguém neste campeonato, tão cheio de zebras. Tomara que não venha surpreender agora, no jogo de despedida, e logo contra o Brasil. Eu tinha caspa. Eu tinha muita caspa. Sonho, maravilha, coisa mais linda. Expressões como estas são usadas todos os dias para tentar definir o futebol da primeira seleção a se classificar neste Mundial, a seleção do Brasil. Este futebol que tem feito tanto bem aos olhos dos espanhóis e ao coração dos brasileiros, produziu alguns dos gols mais bonitos da Copa até agora. Gols de habilidade, talento, gols de arte, gols que merecem levar assinatura como um quadro. Incendiar a cidade, transformar Sevilha num imenso carnaval, a seleção segue para Barcelona, levando a esperança de milhões e milhões de brasileiros. A esperança de mais e mais gols assim, de mais vitórias, de mais futebol de arte. Um futebol que está encantando todo mundo. Brasil!
Quem é quem? Oferecimento Café Pilão. Pilão é do jeito que eu gosto. Shampoo Crisan. E não se esqueça, aqui pra caspa, ó. Cetel. É tempo de ligar mais as pessoas. Sal Cisne. A pitadinha que faz a diferença. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Gillette do Brasil, lado a lado com a seleção. Esquece. El gol. Nervioso. Económico. Joven. Y valiente. El gol. Una emoción arrebatadora. O goleiro quase sempre é sinônimo de perda, de sofrimento, de dor. O goleiro quase sempre aparece em destaque quando é o culpado pela derrota. Muito poucas vezes mesmo, o goleiro é o herói responsável pela vitória. O papel que o goleiro está mais acostumado a desempenhar na história do futebol é o do vilão, que deixa escapar a vitória pela... Só mesmo uma Copa que, sob o signo da surpresa, teria reabilitado. Só mesmo uma Copa que desprezou a lógica desde seu primeiro resultado poderia eleger os goleiros como heróis. Dignificar a posição que convive jogo a jogo, minuto a minuto, com a maldição. Só uma Copa assim poderia exaltar a importância do jogador solitário, que, ao contrário de todos os outros, carrega sempre a obrigação de não poder falhar, sob pena de cair em desgraça. Abandonar sua meta no lance do gol da Bélgica. Com tiro de pau, o Valdir nem se abaixou. Veja na repetição. Tomou um gol e agora o Brasil tem que provar muita tranquilidade. Faf, de 28 anos, foi decisivo, perfeito. Com intervenções e defesas sensacionais, ele garantiu a vitória da Bélgica e mostrou que os goleiros pretendem fazer da Copa da Espanha a Copa deles. É o caso do veterano Dino Zoff, 40 anos, jogando a Copa pela quarta vez. Zoff completou nesta Copa a invejável marca de 100 jogos com a camisa da Itália. Contra o Peru, Zoff mostrou quanto vale a experiência e contribuiu de forma importante para enriquecer a galeria dos goleiros que desfilam na Espanha. Zoff é um exemplo de correção, dedicação e da capacidade de nunca desistir diante da adversidade. Repetição do forte chute do Dias. Uma capacidade que outro goleiro, o jovem Guevara Moura de El Salvador, 19 anos, o mais jovem goleiro da Copa, terá que desenvolver. Caso também de Tarabulsi, o líder espiritual do Kuwait. Um goleiro de 35 anos de idade que não queria pendurar as chuteiras antes de jogar uma Copa do Mundo. Contra a Tchecoslováquia, Tarabulsi segurou um empate que parecia impossível. Cres, acompanhando do lado de cá, totalmente solto. Olha aí a chance. Mas estava acompanhando totalmente solto o Panenka. O passe foi no meio. Outros dois heróis do impossível foram Julio César Arzu, o negro goleiro de Honduras.